Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho da cultura da mostarda, o grupo é composto por mim, Ângela, pela Maria Eduarda e pelo Lucas Parmegiani. Então, a cultura da mostarda. A mostarda hoje ela é um tempero que se pode apresentar tanto em forma de pó, farinha ou feita algum tipo de, que é feita da semente da mostarda, como também na forma de uma pasta amarelada e amarronzada, né? Ela é feita da mistura daquele pó, é, então ela é muito comumente acompanhando carnes, queijos, sanduíches, ela serve como um condimento. Então, a mostarda, ela possui em média 5 quilocalorias por colher de chá, entre outros ingredientes encontrados na mostarda. Então, pode ser citados o selênio e o ômega. A mostarda, ela é preparada e vendida em garrafas de vidro ou plásticos, né, ou em tubos. Então, por causa das suas propriedades antibióticas e de acidez, a mostarda ela não requer refrigeração para ser conservada. Ela não desenvolve bactérias daninhas e a mostarda ela pode durar indefinidamente até estragar, embora ela possa secar, perder o sabor, né? Ou escurecer por causa da oxidação. Quando a mostarda é seca, é aconselhável você adicionar um pouco de vinho ou vinagre. Então, algumas mostardas, elas armazenadas podem, ao longo do tempo, digamos assim, perder o sabor e se separar dos seus componentes, né? Então, quando as sementes da mostarda são umedecidas e esmagadas, elas ativam uma enzima que libera o composto sulfuroso, que evaporam rapidamente. Ele é um líquido ácido, como vinagre ou vinho, e produz uma pasta de maior duração. Porém, a mostarda, ela é preparada, ela perde a sua, como posso dizer assim, essa pungência ao longo do tempo. Essa perda pode ser retardada quando ela se sela, o recipiente, e que contenha, onde está essa mostarda, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela é uma planta que ela é utilizada há mais de 5 mil anos, ela é nativa das regiões da Europa, então os registros históricos mostram que o uso da planta é pelos gregos, romanos, suméricos e pelos chineses. O termo mostarda, ele surgiu da mistura do suco de uva não fermentado, mustum, e as sementes da planta moída, que era usada como condimento pelos romanos, como eu expliquei. Então, ela é da família da Brassicaceae, ela é uma planta anual, e as espécies mais cultivadas é a mostarda preta, a branca ou amarela e a marrom. Essa planta ela pode ser utilizada também na produção dos óleos, molhos e ferragens e dos condimentos. A mostarda preta, a Brassica nigra. Ela é uma herbácea anual, ereta, ela mede de 1 a 3 metros de altura e possui muitas ramificações. As folhas são lobadas, né? E estreitas com margens serreadas, flores amarelas pequenas agrupadas em cachos. Então, elas são usadas popularmente como remédio natural, antibacteriano, fungicida e até antitumoral. Então, ele tem umas fotos de como é a planta. A mostarda preta. Tem uma grande curiosidade nessa mostarda preta. Ela é uma planta cujas partes utilizadas são basicamente as folhas e as sementes. Então, tem algumas pessoas que acreditam que essa mostarda negra é a semente mencionada por Jesus em Mateus 13, 31 a 32, que diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. A mostarda branca, Brassica alba, ela é uma planta herbácea anual de caule ereto, folhas longas e estreitas com bordas serrilhadas. A planta ela atinge em torno de 1 metro de altura. As flores são pequenas, amarelas, em inflorescência terminal, seguida de frutos redondos,
a mostarda em grão que conhecemos, que hoje, essa é a mostarda em grão que conhecemos, que hoje é utilizada. Ela é utilizada tanto na culinária quanto medicinal. Então, ali está a folha serrilhada aqui está o fruto dela e aqui está as flores. Agora eu vou estar passando para o meu colega que vai estar dando continuidade na apresentação sobre a mostarda. Bom, dando continuidade para o que a Angela acabou de comentar, né, sobre a mostarda branca, só para vocês darem uma observada na planta mais ou menos como um todo, né, de forma ilustrativa. Ali vocês podem observar as flores, as hastes, as vargens, né, as folhas também, os grãos da mostarda, para quem não conhece e nunca tinha ouvido, né. Ali estão os grãos dela, né, o formato. E agora eu vou estar falando sobre a mostarda marrom, a Brassica juncea. Bom, ela também é uma planta herbácea anual, de caule ereto e folhas longas e estreitas com bordas serrilhadas, que é uma característica, né, da mostarda. Ela atinge de em torno de 1 a 1,5 de altura e ela é uma planta importante também para fitorremediação, porque ela tem a capacidade de fazer, no local onde ela for plantada, né, ela está fazendo a absorção de alguns metais pesados, como por exemplo o chumbo, né, que ela vai absorver e ela vai estar aprisionando em suas células. Depois ela retira do solo, né, e quando essas plantas começam a morrer, né, de forma mais natural, elas são removidas e descartadas, permitindo o plantio de um novo lote. Numa área que, por exemplo, tenha a presença de alguns metais pesados, ela vai estar diminuindo a concentração desses metais pesados ali. Ela vai estar absorvendo, só que daí você tem que descartar elas depois. Um exemplo também de outra cultura que também tem uma característica semelhante seria também a do girassol, né? Ele também absorve um pouco de radiação também, ele tem essa capacidade de absorção, tem essa tolerância, né, essa resistência à radiação e esses metais. Aqui, como vocês podem observar, ela o porte um pouco menor, né? Ali as flores, a parte das folhas serrilhadas, né? Como vocês podem observar, para quem nunca viu ou não conhece um pé de mostarda. E em relação ao cultivo, bom, ela é uma cultura rústica e ela se adapta a vários tipos de solo também, né? Então ela tem uma alta adaptabilidade, né, a diversas regiões, né? E o plantio ele é feito em canteiros, normalmente é feito em canteiros de 1 a 1,5 de largura e de 10 a 15 centímetros de altura. Bom, a correção do solo ele deve ser feito com base na análise de solo, para um melhor aproveitamento dos nutrientes também, né? E ela é entre uma faixa mais ou menos de 5,5 a 6, o pH. Isso vai estar auxiliando, né, na absorção dos nutrientes pela planta e no seu plano de desenvolvimento também. E já em relação à adubação, a mostarda ela não tem uma recomendação específica. Então, o que acontece? A gente normalmente recomenda metade da recomendação para o alface, que seria de até 200 kg por hectare P2O5, que é o fósforo, 60 kg por hectare de K2O, que seria o potássio, e 20 kg de nitrogênio, né? A forma de ureia, né, que é a forma mais concentrada, pode ser, ou outras fontes. Normalmente o pessoal usa ureia por ter uma maior concentração e ser mais barato. Apesar também da volatilização, né, mas ainda assim é a forma mais viável economicamente. Bom, também é necessário também adicionar um pouco também de matéria orgânica, né? Aqui 25 toneladas por hectare de esterco de curral no plantio. E qual que seria a importância da matéria orgânica? Bom, a matéria orgânica ela vai estar influenciando ali tanto na parte física, química e biológica do solo.
ela vai estar melhorando a biodiversidade do solo, ela vai estar diminuindo as perdas de água por evaporação, ela vai estar fazendo a retenção de água no solo, ela vai estar melhorando as características físicas e químicas desse solo, e vai ficar um solo mais aerado, né? Além de estar fazendo com que alguns nutrientes eles permaneçam no solo, né, de forma disponível, ou também que eles sejam liberados de forma mais de forma mais lenta também, né, no caso dos colóides, né, que os nutrientes vão estar se ligando aos colóides, né, e vão estar sendo liberados aos poucos. Bom, também é recomendado aplicar de 20%, mais ou menos 20% do potássio e nitrogênio no plantio, e o restante ser parcelado em 2 adubações, para ter um melhor aproveitamento e diminuir as perdas desses nutrientes. Bom, um pouco em relação ao plantio, a propagação ela é feita por sementes e realiza a produção de mudas transplantio em bandejas, assim como o alface, né, também fica mais fácil fazer essa nas bandejas, né, e fazer o transplantio, já quando elas em mudas, né, quando estão mais, mais adaptados ali às condições, né, do que semear direto. Bom, o espaçamento deve ser de 30 centímetros a 40, e de forma geral recomenda-se o cultivo em períodos com temperaturas menos elevadas. Ela não tem muito uma aceitação com altas temperaturas, mas ela tem uma boa aceitação a vários tipos de solos. Bom, em relação aos tratos culturais, realizar o controle de plantas daninhas através de capinas, e porque também não há a dificuldade também de encontrar herbicidas, e como é uma cultura também que a gente utiliza muito para alimentação direta, né, assim como a alface, normalmente, e por ser canteiro também fica mais fácil de você fazer o controle das plantas daninhas. Então se recomenda se fazer com capina manual, ou até mesmo na hora de fazer o canteiro ali, utilizar uma enxada rotativa, né? Irrigar de acordo com a necessidade da cultura, também não deixar muito encharcado para evitar doenças, né? Doenças de solo que se desenvolve melhor com bastante umidade, e realizar também o controle de insetos e doenças. Esses seriam mais ou menos os tratos culturais. E agora eu vou dar continuidade para a Maria Eduarda falar um pouquinho. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda, eu vou estar falando um pouquinho sobre os tratos culturais. Ao realizar o controle de plantas daninhas, através de capina, o controle ele é realizado através da capina manual. Tem que irrigar de acordo com a necessidade da cultura, porque a mostarda, de certa forma, é uma cultura meio suscetível, meio delicada, e tem que realizar o controle de insetos e doenças. É uma cultura bem simples de lidar, porém precisa ter esses cuidados. Sobre colheita e pós-colheita. A colheita ela é feita a partir entre 50 e 75 dias, e o transplantio quando as folhas atingirem 20 a 25 centímetros de comprimento, estando ainda tenras. É feita a catação dessas folhas e aí deixa as plantas em forma de maços, assim. Quando é embalado em sacos plásticos ou recipiente de armazenamento fechado, e é deixado sobre refrigeração. A mostarda ela pode ser conservada em até 7 dias, então a colheita é realizada, eles vão na lavoura, pegam, cortam as folhas, o maço, né? E aí deixam ali esse maço guardado sobre refrigeração em até 7 dias. A floração e a produção de semente acontece de 2 a 5 meses após o plantio. As folhas elas possuem um paladar árdido e muito característico por serem consumidas cruas em saladas, cozidas ou até mesmo refogadas. As sementes elas podem ser utilizadas na alimentação como tempero, desidratadas ou até em pó. As pragas que acometem essa cultura. Nós temos a diabrótica infecciosa, que é a vaquinha, verde e amarela, a brasileirinha. Ela ataca a parte aérea das culturas,
causa desfolha e pode transmitir também viroses. Nós temos o pulgão da mostarda, que ele faz a sucção da seiva e ao mesmo tempo que ele succiona essa seiva, ele introduz toxinas e causa um encarquilhamento e até clorose das folhas e também das brotações, que pode levar até uma necrose. Nós temos o oídio em Brassica juncea. Os sintomas mais comuns é um aspecto meio purulento, de cor branco ou acinzentada, que ele vai formar na superfície da folha, vai construir um micélio, e desse micélio vai sair órgãos de frutificação assexuada desse fungo. Eu agradeço a atenção, esses foram os tratos culturais e as pragas que acometem a cultura da mostarda. Tenham um bom dia e essas são as nossas referências. Muito obrigada.